Desde que eu era bem novo, todo verão eu fazia a mesma viagem de carro que durava 6 horas para uma cabana que pertencia a um dos meus tios e que ficava perto de um lago. Em algum ponto da minha juventude, virou meio que uma tradição para todo mundo da família da minha mãe visitar a cabana durante o verão, como se fosse uma mini viagem de férias da família. Era sempre legal, e eu não achava ruim. Conseguia passar um tempo com os meus primos e era bem próximo de alguns deles. Para falar a verdade, a única parte que eu não gostava era a viagem de carro. Depois que eu fiquei mais velho, arrumei um emprego e me mudei para fora da casa dos meus pais. Passei a dirigir sozinho para lá todo ano. Como eu disse antes, a viagem demorava 6 horas, o que pode não parecer muito tempo, mas quando você está dirigindo sozinho durante 6 horas sem nada para distrair sua mente, não importa quem você seja. 6 horas parecem uma eternidade. Enfim, essa história aconteceu quando eu estava dirigindo para o encontro anual na cabana do meu tio. Eu geralmente tento fazer a viagem durante o dia, mas nesse ano, o meu chefe me colocou para trabalhar 2 turnos seguidos logo antes da viagem. Então eu saí do trabalho bem tarde. A família estava me esperando na cabana na manhã seguinte, e isso me forçou a fazer a viagem de carro durante a noite, algo que eu não estava nem um pouco animado para fazer. A estrada que eu ia percorrer durante a maior parte da viagem não era muito movimentada nem durante o dia e era menos movimentada ainda durante a noite. Ela atravessava uma floresta fechada, cheia de árvores densamente agrupadas. Geralmente, eu conseguia completar a viagem inteira sem parar nenhuma vez, mas dessa vez eu não tive escolha. Eu estava chegando no meio do caminho quando percebi que meu combustível estava acabando. Isso me deixou muito irritado. Eu tinha emprestado o carro para o meu irmão enquanto estava no trabalho e ele tinha dito que ia abastecer antes de me devolver. Então ele simplesmente tinha esquecido ou estava mentindo para mim. Eu comecei a prestar atenção nas placas ao lado da estrada, tentando localizar um posto de gasolina. Analisando o painel do carro, eu vi que faltava pouco para o carro parar. Eu não tinha o luxo de ficar escolhendo o melhor posto de gasolina. Eu estava planejando parar no primeiro posto que eu visse, independente de qualquer coisa. Alguns minutos se passaram e eu finalmente vi uma placa para um posto de gasolina que ficava na próxima saída, mas não era uma daquelas placas oficiais de estrada. Era literalmente uma placa de madeira caseira que alguém tinha enfiado na terra e nela estavam escritas as seguintes palavras pintadas com tinta de spray: posto de gasolina próximo à saída. Aquilo era um pouco estranho, mas as pessoas fazem as mesmas placas para aquelas barracas de frutas que vendem frutas ao lado da estrada. Então eu ignorei a estranheza da placa. Eu virei na próxima saída, mas eu não vi nada de imediato. Eu continuei dirigindo. Eu dirigi longe o suficiente até chegar em um lugar onde o asfalto de repente se transformou em uma estrada de terra. Eventualmente, com a luz dos faróis, eu consegui identificar um posto de gasolina no lado direito da estrada, mas eu rapidamente percebi que o lugar parecia totalmente abandonado, como se ele estivesse fechado há vários anos. As bombas de gasolina tinham sido retiradas, a maior parte das janelas do lugar estavam quebradas e o teto estava quase colapsando. Não tinha como eu conseguir a gasolina aqui. Eu olhei para o painel do meu carro e percebi que eu provavelmente só conseguiria dirigir por mais uns 2 quilômetros. Eu basicamente já tinha desistido naquele ponto. Eu liguei para o meu seguro para chamar um guincho. Descrevi a minha localização o melhor que eu pude, desliguei o carro e fiquei aguardando. Eu não esperava que eles fossem chegar muito rápido. Afinal, eu estava basicamente no meio do nada. Tudo o que eu podia fazer era sentar e esperar. Então foi exatamente isso que eu fiz. 30 minutos se passaram. Naquela situação, os meus olhos só agora estavam realmente se ajustando à escuridão na qual eu estava. Só então eu comecei a realmente observar aquele posto de gasolina abandonado de dentro do meu carro, e eu não sei se os meus olhos estavam me enganando ou algo do tipo, mas eu juro que eu conseguia ver uma movimentação dentro do posto. Eu comecei a entrar levemente em pânico, sabendo que eu não conseguiria percorrer muita distância com meu carro caso houvesse alguma ameaça por perto. Eu mantive meus olhos fixados no posto de gasolina, tentando convencer a mim mesmo que não havia nada ali, que eu estava errado. Foi então que uma voz distante gritou:
quase em tom de sussurro: "Ei, amigo, vem cá." Eu tinha deixado minhas janelas levemente abertas para não ficar muito abafado no carro, então eu consegui ouvir aquela voz perfeitamente. O meu olhar imediatamente se virou para a direção da voz. Havia uma figura no meio da escuridão que estava de pé do lado do posto de gasolina. Eu fiquei paralisado e o barulho do meu coração estava tão alto que eu podia escutar claramente com os meus ouvidos. Depois de alguns segundos, a figura começou a andar na direção do meu carro, mas eu estava simplesmente congelado e sentia que eu não conseguia me mover. Quando ele chegou perto o suficiente da janela do lado do passageiro, ele sussurrou para dentro do carro: "Ei, você está precisando de gasolina." Agora que ele tinha se aproximado muito do carro, eu finalmente consegui ver um pouco da sua aparência, apesar da escuridão. Ele estava usando roupas de inverno e parecia ser um desabrigado. De forma bem hesitante, eu respondi: "Sim, eu preciso de gasolina." Então ele passou a explicar que ele tinha gasolina num recipiente dentro do posto e que ele estava disposto a me dar de graça, sem cobrar nada. Tudo o que eu tinha que fazer era sair do carro e seguir ele. Depois de alguns segundos daquela proposta, eu simplesmente respondi: "Não." Eu não sabia o que mais eu podia falar. Afinal, de jeito nenhum eu iria abandonar a segurança do meu carro trancado para entrar em um posto de gasolina abandonado junto com esse cara. O homem não reagiu depois da minha resposta curta e grossa. Ele estava com um pequeno sorriso antes, mas agora o sorriso tinha desaparecido. Ele estava simplesmente ali parado, totalmente rígido, com uma expressão vazia e um pouco frustrada. Essa situação desconfortável continuou por mais um minuto inteiro, mas eu não queria falar mais nada. Foi então que eu ouvi o melhor barulho que eu poderia escutar naquele momento: o barulho dos pneus do guincho percorrendo a estrada de terra. A cabeça do homem imediatamente se virou para a direção do guincho e então ele rapidamente correu na direção do posto e em seguida se enfiou na floresta. Enquanto ele fazia isso, eu vi o que provavelmente deve ser a visão mais perturbadora que eu já testemunhei na minha vida. Eu vi o que pareciam ser pelo menos 8 silhuetas de pessoas na escuridão, escondidas e se levantando de trás dos arbustos em frente ao posto, e que também passaram a correr na direção da floresta quando o guincho chegou. Essas eram pessoas que, sem dúvida, estavam esperando que eu saísse do carro para pegar essa suposta gasolina grátis. Alguns segundos se passaram e o homem do guincho se aproximou da minha janela com uma expressão confusa no rosto. O homem do guincho era grande. Ele devia ter pelo menos 1,95 m de altura e pelo menos 110 kg. Ele me perguntou se era eu quem tinha ligado para o seguro por causa da gasolina. Eu disse que sim. Então ele me perguntou quem eram aquelas pessoas que tinham corrido para a floresta. Eu passei a explicar a situação para ele e contei exatamente o quão assustador tinha sido tudo aquilo. Ao ouvir a história, ele se ofereceu para ligar para a polícia da cidade mais próxima, o que foi exatamente o que ele acabou fazendo. Mas ele encheu meu carro com gasolina e eu fui embora antes da polícia aparecer. Entretanto, no dia seguinte eu fui informado por telefone que nenhuma daquelas pessoas foi achada. Essa noite tem assombrado os meus pensamentos desde então. O homem estranho que falou comigo estava claramente tentando me atrair para algum tipo de armadilha. Mas qual seria o propósito dessa armadilha, eu simplesmente não sei. Porém, é preciso admitir que provavelmente seria algo horrível. Eu estava em uma estrada de terra completamente vazia, no meio da floresta, a quilômetros de qualquer casa ou cidade. O que estava prestes a acontecer comigo certamente não era coisa boa. E eu também não consigo entender por que havia tantas pessoas ali na escuridão e um posto de gasolina abandonado perto da floresta. A única coisa que eu sei é o quanto eu sou agradecido pelo guincho ter chegado na hora que ele chegou. Se ele não tivesse chegado na hora certa, quem sabe o que teria ocorrido. Essa história aconteceu alguns anos atrás. Era algum dia do mês de julho e eu decidi de última hora fazer uma viagem de carro que duraria um dia, de forma bem improvisada. Eu adoro visitar pontos turísticos e havia alguns pontos turísticos perto de onde eu estava que eu queria muito visitar antes de voltar para a faculdade em agosto.
O plano era acordar bem cedo para pegar a estrada, visitar alguns lugares durante o dia, e então começar a viagem de volta para casa lá pelas 9 horas da noite. Eu pensei que dessa forma eu poderia otimizar o meu tempo sem ter que pagar por um quarto de hotel ou algo do tipo. A viagem de ida foi tranquila, mas na viagem de volta a história foi diferente. Eu comecei a viagem de volta às 10 horas da noite. O GPS previa que demoraria 4 horas para chegar em casa. Eu tinha percorrido metade do caminho e estava começando a ficar cansado. Eu estava tão cansado que estava até começando a ficar perigoso continuar dirigindo. Então eu disse para mim mesmo que na próxima parada que eu visse, eu iria parar o carro para tirar um cochilo de 1 hora. Dessa maneira, eu ainda conseguiria chegar em casa em um tempo razoável. Então eu fiz exatamente isso. Eu avistei um lugar onde poderia parar, então entrei e parei no estacionamento. A primeira coisa que notei foi a falta de carros. O lugar estava completamente vazio, e se não fosse pelas luzes acesas, eu acharia que o lugar estava abandonado. Mas até que fazia sentido, afinal já estava bem tarde. De qualquer forma, eu reclinei meu assento para trás e coloquei o alarme do celular para tocar em 1 hora. 1 hora depois, o alarme tocou. Eu acordei ainda cansado e com os olhos lacrimejando, mas estava um pouco menos cansado do que antes e pronto para continuar a viagem. Eu quase liguei o carro, mas ao encostar na chave para ligar o motor, percebi que precisava muito usar o banheiro. Eu saí do carro e comecei a andar na direção da porta de entrada daquele lugar. Abri a porta de entrada, entrei, achei o banheiro e entrei em uma das cabines. Eu tinha entrado no banheiro há somente uns 30 segundos e, de repente, podia escutar alguém falando no corredor do lado de fora. Isso me assustou porque eu não tinha ouvido a porta de entrada do lugar abrir e, afinal, eu não tinha visto outro carro além do meu alguns minutos atrás. Eu não entendia como era possível haver outra pessoa além de mim dentro desse lugar. E foi então que a porta do banheiro abriu. Eu estava um pouco nervoso, mas me acalmei e percebi que provavelmente era só uma pessoa normal que eu simplesmente não tinha notado antes. Eu estava pronto para sair, quando de repente escutei leves batidas na porta da cabine onde eu estava. De maneira bem desconfortável, eu falei: "Com licença, essa cabine está ocupada." Não houve resposta, estava um silêncio completo. Eu estava um pouco nervoso agora, então decidi que ficaria dentro da cabine até essa pessoa ir embora. Foi então que eu percebi um olho me observando através da fresta da porta da cabine. Quando fizemos contato visual, o homem começou a gritar e freneticamente começou a bater sua cabeça na porta da cabine. Com a adrenalina tomando conta do meu corpo, eu usei todo o meu corpo para trombar contra a porta, abrindo-a violentamente e derrubando o homem no chão. Eu comecei a correr o mais rápido que podia para fora do banheiro e para fora daquele lugar, sem olhar para trás, em direção ao meu carro. Eu estava quase chegando no meu carro quando escutei a porta de entrada daquele lugar abrir violentamente atrás de mim. O homem estava realmente me perseguindo. Finalmente, eu cheguei no meu carro e desesperadamente liguei o motor, mas o homem conseguiu me alcançar e jogar seu corpo contra o meu carro, até que eu acelerei e derrubei o homem no chão com o carro. Ofegante, aterrorizado, eu olhei para o espelho retrovisor enquanto me afastava com o carro. Eu vi o homem se levantar como se nada tivesse acontecido. Então ele simplesmente ficou ali parado, de pé, olhando na minha direção. Eu estava muito mais do que só abalado. Eu não conseguia nem processar o que tinha acontecido. Sinceramente, eu não sabia o que pensar. Você sempre ouve histórias malucas como essa na televisão ou no jornal, mas nunca pensa que algo assim poderia realmente acontecer com você. Eu dirigi bem acima do limite de velocidade durante o resto do caminho para casa, e não preciso nem dizer que eu não estava mais correndo nenhum risco de dormir no volante depois do que tinha acontecido. Eu estava completamente cheio de adrenalina. Eu ainda não tenho ideia de quem era aquele homem. Não tenho ideia de onde ele veio e não sei qual o problema ele tinha. Mas, se eu tivesse que supor, diria que era algum homem desabrigado que simplesmente não batia bem da cabeça. Mas, mesmo assim, que tipo de pessoa desabrigada estaria praticamente no meio do nada, perto da estrada, durante a noite?
Nada daquilo fazia sentido. Tudo o que eu sei é que eu nunca mais parei o meu carro em paradas desconhecidas ao longo da estrada, e pretendo continuar fazendo isso pelo resto da minha vida. Todos os anos, na época das férias, toda a minha família costumava se juntar para coletivamente colaborar e alugar uma casa enorme em algum lugar novo para que todos pudessem passar as datas festivas juntos. Eu sempre gostei dessa tradição e todo ano aguardava ansiosamente pelas férias. Em um certo ano, minha família tinha escolhido qual seria a cidade onde alugariam uma casa. A cidade ficava a algumas horas de estrada da minha faculdade, então eu iria de carro sozinho. Geralmente, eu escolheria ir de avião, mas queria ter o meu carro lá, já que alugar um carro durante um longo período costuma ficar bem caro. A viagem de carro demoraria 8 horas de estrada no total, e a maior parte da viagem seria numa estrada que passava no meio de um deserto. Depois que se passaram 5 horas de viagem, já tinha ficado completamente escuro. Eu só conseguia enxergar as coisas que estavam sendo iluminadas diretamente pelos faróis do meu carro. Era um pouco assustador, mas era relaxante ao mesmo tempo. É difícil explicar a sensação. Você teria que pegar a mesma estrada à noite para entender o que estou falando. Enfim, mais ou menos uma hora depois, comecei a notar um carro que já estava atrás de mim há algumas horas. Porém, quando você está no único pedaço de estrada no meio do deserto, geralmente não é estranho que um carro esteja te seguindo durante algumas horas, afinal, ele poderia simplesmente estar indo para a mesma cidade que eu. Mas dessa vez, eu senti alguma coisa estranha. Comecei a perceber que o carro chegava cada vez mais perto do meu para-choque. Ele literalmente chegava tão perto que, às vezes, parecia que ele estava a poucos centímetros de bater no meu carro antes de se afastar novamente, e então ele repetia e se aproximava de novo. Isso ficou acontecendo durante um bom tempo, e quanto mais isso se repetia, mais desconfortável eu ficava. Para falar a verdade, eu estava realmente começando a ficar assustado. Se esse carro quisesse só ir mais rápido do que eu, já poderia ter me ultrapassado há algumas horas. Essa situação continuou se repetindo por ainda mais tempo, quando de repente consegui ver um carro de polícia estacionado ao lado da estrada. Eu considerei a opção de parar o carro, mas uma parte de mim achava que eu só estava sendo paranoico demais por causa daquela situação. Mas, de qualquer forma, acabei decidindo parar o carro mesmo assim. Eu estacionei perto do policial e deixei o carro passar. Então o policial me perguntou se eu precisava de alguma coisa. Eu expliquei para ele tudo o que tinha acontecido. Eu também disse para ele que eu poderia só estar sendo meio paranoico. Mas, surpreendentemente, ele levou a minha história muito a sério. Ele me contou que não era raro carros serem roubados nessas estradas mais vazias. Ele então se ofereceu para me seguir, talvez como uma maneira de me fazer sentir mais seguro. Obviamente, aceitei a proposta dele, então lá fomos nós, percorrendo o resto do caminho. Apenas alguns minutos se passaram, e de repente eu comecei a enxergar uma coisa que me deixou congelado de medo. Eu passei a ver, no meio da escuridão lá na frente, aquele carro que estava me seguindo, que agora estava me esperando pacientemente ao lado da estrada. Assim que ele viu o policial me seguindo, ele ligou o carro e acelerou na direção oposta. Logo em seguida, o policial parou de me seguir, virou o carro, ligou a sirene e passou a perseguir aquele carro. Eu estava sozinho de novo. No final das contas, as suspeitas do policial estavam certas. Por qual outro motivo aquele carro teria ficado esperando por mim? E uma pergunta ainda melhor: por que ele teria fugido ao ver a polícia? Eu ainda não faço a menor ideia se aquele carro foi capturado ou se ele conseguiu fugir. Eu não cheguei a perguntar o nome do policial, mas, quem quer que ele seja, sou extremamente grato a ele. Eu ainda penso no que teria acontecido se eu não tivesse seguido a minha intuição e não tivesse parado para falar com aquele policial.